Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas. Mais um Chafé, segunda-feira abençoada. E estamos aqui para entregar mais um dia nesse horário que a gente se encontra às 17h57, todos os dias semanais. E é um prazer, novamente. Essa semana vamos falar sobre o que prevê a queda, as atitudes que prevê a queda. E ao longo da semana a gente vai discorrer sobre várias atitudes, né? Vou trazer um aspecto cada dia bem importante, com vários exemplos, né? Para que a gente realmente tenha um entendimento daquilo que o Senhor quer. Vou pedir vocês para compartilhar com quem você conhece, compartilha nas redes sociais, curta, se inscreva no canal, isso é muito importante para que a gente alcance, que a gente monte um exército de mulheres, tá bom? Então, conto com você que tem sido edificada por esse conteúdo a ajudar a edificar outras mulheres, tá bom? E hoje nós vamos falar, essa semana nós vamos falar sobre as atitudes e nós vamos basear em uma história bíblica, a história de Sansão, de Juízes 13-16. E Sansão, ele é uma figura representativa pra gente, né? Um personagem bíblico que ele tem vários aspectos, né? Que demonstraram que aquilo iria realmente prever uma queda. Então, hoje, vem comigo porque hoje a gente vai estudar sobre autossuficiência. O versículo base de hoje é Juízes 16:20, onde diz: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já não estava com ele. Mas um breve resumo da história de Sansão. Sansão, ele foi escolhido, ele foi consagrado, ele nasceu com uma promessa, ele veio de uma barriga de uma mulher estéril, né, onde a mãe de Sansão recebeu por um anjo que ela iria ficar grávida, ela não iria poder comer nada impuro, não iria poder tomar vinho, porque o corpo dela teria que ser consagrado para receber, né, essa gestação. Por um propósito maior. Então já tinha um propósito pré-estabelecido na vida de Sansão, antes mesmo dele ser fecundado, né? Antes dele ter ido para a barriga da mãe dele, digamos assim. Então o Senhor já tinha um propósito muito lindo. E a história de Sansão, a gente vê vários aspectos que realmente eram indícios de uma queda. E quais seriam isso? Por exemplo, Sansão, ele foi criado com muita força, né? Ele tinha o cabelo consagrado, era uma marca que ele tinha que não poderia ser cortado. Então ele tinha muita força, ele guerreava, ele matava vários na guerra. E ele chegou a lutar com um leão, onde ele rasgou o leão. E isso tudo vai penetrando dentro do coração. Quando você não tem uma identidade estabelecida, vai penetrando como você tem a força, né? E Sansão, ele teve várias marcas que você vê que ele era realmente fraturado emocionalmente. Ele foi ter um casamento, essa esposa tirou dele um enigma que ele tinha falado, que era a história lá do leão e do mel, que está entre Juízes 13-16 aí, né, dentro da história. Eu não trouxe aqui específico para ler, mas posso colocar aqui do ladinho depois na edição para vocês. E o enigma, né, que tem um versículo que fala, e aí a primeira esposa dele, dentro da celebração do casamento lá, ela conseguiu tirar dele o que era o enigma e contou, ou seja, ela vendeu também essa informação. E ali ele ficou revoltado, irado, voltou para dentro da casa dos pais dele. E simplesmente ele passou-se um tempo lá, voltou para ver a esposa, só que o pai dele já tinha dado a esposa para um companheiro dele, que tinha o acompanhado, um amigo. Então ele já não tinha ali mais esposa. E o pai dela falou assim: eu posso te dar a minha filha mais nova. E ali ele ficou irado e matou muitas pessoas. Então ele tinha uma ira, né, muito grande dentro de si. Então ele tinha muita força e acabava tendo muitas consequências disso.
Só que ali, Sansão, ele já teve um sinal, né, de uma infidelidade que ocorreu com ele, né, que uma mulher poderia traí-lo. E, na verdade, traiu, né? Então, ali já teve uma fratura, mas ele já teve ali um sinal. E tem relatos, né, dentro da história de Sansão, onde Sansão ele também se deitou, né, com mulheres imorais. Então, ele era fraturado emocionalmente, a gente pode ver isso, da pessoa que não tem uma identidade estabelecida, ela tem essas fraturas emocionais, ela acaba querendo compensar isso em um relacionamento, em pessoas, né? E aí quando ele conheceu Dalila, a Dalila fez a mesma coisa. E assim, pior, ela fez 3 tentativas, né? E ele fez uma armadilha. Ele falou, mas é isso. E aí ia lá, eles não conseguiam pegar ele. Até que na 4ª vez, ele não vigiou e ele simplesmente caiu na armadilha e contou de onde vinha a força dele. E aí foram raspar a cabeça dele e ele achou, né, aqui o que relata, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já não estava com ele, porque o cabelo dele era uma marca de consagração, né, do que ele foi escolhido, do propósito dele. E Sansão, ele esqueceu que a força dele vinha do Senhor, né? O cabelo era uma marca, mas ela vinha do Senhor. Ele esqueceu que não era ele. Então ele foi brincando, deixando tudo ali acontecer até que ele não vigiou e caiu na armadilha. Então, Sansão, ele foi autossuficiente, ele confiou em si próprio e aí veio a queda. Então, nós podemos aprender várias coisas com essa história, mas hoje o nosso foco mesmo é a autossuficiência. Então eu trouxe aqui, né, a autossuficiência é sempre o primeiro sinal, né, de que algo vai ruir. E eu trouxe os ensinamentos, né? O primeiro ensinamento de hoje a autossuficiência nasce quando você valoriza o histórico mais do que a presença. Então, por exemplo, Sansão, ele confiou no histórico de vitórias que ele tinha. Ele estava totalmente convencido que a quantidade que ele venceu, ele não queria ter uma queda. Então, ele ficou cego, né, pela autossuficiência daquilo que estava na força do braço dele. Então, ele literalmente caiu porque ele literalmente confiou na própria força. Segundo o ensinamento, a autossuficiência ignora a realidade espiritual. Sansão seguiu agindo como se Deus estivesse com ele, mas a presença já tinha se retirado. A pessoa autossuficiente continua entregando esforço e sem direção. Então é aquilo, você não tem uma direção de Deus, mas você continua o quê? Vou com a força do meu braço. Eu faço, eu aconteço. E muitas vezes o Senhor, ele não está falando mais nada com você, ele não está te pedindo mais nada, mas você está ali, está dando martelada, dando murro em ponta de faca, mas está ali na sua força, no seu braço. Então, essa história, ela é realmente muito impactante, muito forte nesse ponto sobre a autossuficiência, porque nós mulheres tendemos a querer ser autossuficiente. Hoje o mundo, né, a gente vê que realmente tem tido muitas distorções nos casamentos, sobre maternidade, onde as mulheres não querem exercer o seu papel, onde as mulheres elas querem simplesmente sair, trabalhar, fazer o seu dinheiro e começar com a individualidade e com a divisão dentro do lar. E não só dentro do lar, hoje vemos realmente também mulheres que são solteiras, mas que têm uma mentalidade totalmente individualista, uma mentalidade de autossuficiência. Então isso realmente tem crescido muito no nosso meio. Então é um tema de extrema importância. Será que você, em alguns aspectos no seu dia a dia, na sua vida, você não tem sido autossuficiente? Onde você faz e acontece? Onde tudo é sobre a sua força? Então reflita sobre isso também, tá? Vamos lá, terceiro ponto. Identidade, ela é recebida, não construída por força própria. Então, assim,
A autossuficiência, ela rouba da gente, né? A vulnerabilidade, ela rouba a humildade, a direção, ela rouba literalmente tudo aquilo que vem para nos deixar na essência correta. E geralmente ela vai te produzir um cansaço, o orgulho, ela vai produzir uma ira, ela vai produzir sentimentos que eles não são daquilo que você nasceu para ser. Então, o peso emocional disso tudo, ele fica gigantesco, porque você quer lutar muitas vezes sozinha, com as armas erradas, porque hoje, eu posso falar pela minha vida, a maior arma de uma mulher é o joelho no chão. Porque quando você pensa que você tem que estar lá lutando na guerra, é porque você ainda não entendeu o poder de um joelho no chão. Porque o joelho no chão, ele abre portas que nenhuma força é capaz de abrir. Uma mulher autossuficiente se transforma em um prédio sem engenheiro. Bonita por fora, mas fadado a ruir por dentro. Né? Sansão é exatamente esse projeto. Ele tinha muitas fraturas emocionais. Né? Ele literalmente, a gente não sabe como foi a criação dele, talvez ele não teve um direcionamento para que realmente isso fosse amenizado, onde ele fosse vigiar mais. A gente não sabe todos os detalhes da história, mas daquilo que a gente consegue ler em Juízes, de 13 ali a 16, da história dele, a gente pode notar que ele tinha muitas fraturas. Né? Ele cresceu sendo vencedor e achando que é o bambambam, ele cresceu simplesmente achando que era o vitorioso e ele esqueceu do porquê que ele nasceu. Então, portanto, nesses capítulos, a gente só vê 2 vezes que Sansão orou, né? Sansão, aparentemente, ele não tinha uma prática tão comum de oração. Então, quando você ora, você tem uma sensibilidade espiritual para entender quando alguém está jogando com você, quando alguém está realmente tentando uma armadilha, porque a sua sensibilidade espiritual, ela fica, né, mais elevada, mais aguçada, porque o Espírito Santo, ele te fala, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Então, Sansão, ele teve oração quando ele pediu água, né, que ele teve uma luta muito grande, ele estava com muita sede, e ali, né, Deus proporcionou, e no final, quando ele pediu uma última força, né, e aí ele matou mais pessoas do que em toda a vida dele, ele cumpriu o propósito, mas cumpriu de uma maneira com muita dor, né? Então, a sua vida, ela não precisa cumprir o propósito só com dores. Você pode sim, mulher, ter uma vida edificante, ter uma vida totalmente estabilizada, ter uma vida assim firme no Senhor e cumprir o seu propósito. Mas para isso você tem que estar fundamentada em princípios, ter uma identidade e ter uma intimidade. Então vamos lá. Quarto ponto, né, que eu vou trazer um exemplo breve aqui. E novamente eu vou pedir, gente, se esse conteúdo tá te edificando, compartilha, segue o canal, se inscreve. Compartilha, manda para o máximo de pessoas que você conseguir, para que realmente a gente forme um exército de mulheres edificantes. Isso é muito importante, tá? E para finalizar, um exemplo que eu trouxe é Sara. Né? Sara, ela tentou produzir sozinha aquela promessa que era do Senhor. Então, o Senhor, ele falou com Abraão, com Sara, que daria, né, um descendente, que iria vir Isaac, só que ela simplesmente... Minha garganta tá seca porque minha garganta tá começando a doer. Esse tempo que tá quente, chove, uma loucura. Desculpa, vamos lá. E aí ela tentou interromper esse propósito, falando, marido, deite, né, com a serviçal, para que a gente tenha um filho. Só que ali ela não entendeu que a promessa do Senhor viria no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, como o Senhor estabeleceu. Ela tinha esquecido que não dependia da força dela e ela quis agir com a força dela. Então a força dela gerou consequências. Porque teve o outro menino, Ismael, se eu não me engano,
Se eu errar o nome, me perdoa, por favor. Mas se eu não me engano, Ismael, que era filho de Agar, né? E aí Sara quis ter o filho, só que quando o filho nasceu, o filho começou a dar muitos problemas, a mulher começou a dar muitos problemas, a Agar, e não, aquilo foi conflituoso, até que um belo dia Sara teve que falar com Abraão para mandar eles embora. Então, isso é a consequência de a gente querer fazer algo da nossa força. Então, simplesmente, a gente tem a mania de querer fazer acontecer, acelerar o tempo, que é um tempo que é só do Senhor. Então, Sara é um exemplo também, né, de uma postura, uma atitude de autossuficiência, porque ela quis fazer com a própria força. E eu trouxe aqui uma frase, né, final para a gente refletir. A queda de Sansão começou quando ele confiou na própria força. A força verdadeira volta quando a autossuficiência cai. Então, você tem que reconhecer os aspectos que você tem autossuficiência hoje. Você tem que entender aquilo que Deus está tratando de você para que Ele realmente tire isso, desmanche isso de você e que você realmente comece a ter vitórias vinda do céu. E uma vitória vinda do céu, ela começa no joelho, na oração. Minhas lindas, muito obrigada. Esse é o Chafé de hoje, de segunda-feira dessa semana. Não perca os próximos dias. Está, assim, um conteúdo maravilhoso. Vamos ainda aprender muito com essa história de Sansão. Vou trazer outros exemplos e vai ser muito edificante para a sua vida. Agradeço cada visualização, agradeço cada mulher que está aqui. Agradeço do fundo do coração por vocês estarem comigo. Grande beijo!